Senhor Pedro José Barusco Filho está sendo e vai ser ouvido como testemunha nesta ação penal 505, 95, 86, 50, 2018, 4047000, que é movida pelo Ministério Público Federal contra Armando Ramos Trípode e outros. O senhor, como testemunha, tem o compromisso de dizer apenas a verdade, o que o senhor souber a respeito dos fatos, sob pena de ser processado criminalmente. Também o senhor prestou um acordo de colaboração, correto? Correto. Então, por força desse acordo de colaboração, o senhor também tem o compromisso de dizer a verdade, sob pena de uma eventual revogação desse benefício. Desde já eu passo a palavra, então, à doutora representante do Ministério Público Federal. Agradeço, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os presentes. Senhor Pedro Barusco, boa tarde. Boa tarde. Senhor Pedro Barusco, primeiramente, o senhor poderia narrar em qual período o senhor assumiu funções na Petrobras, especialmente o cargo de gerente executivo de engenharia da Petrobras? Sim. Bom, eu ingressei na Petrobras em janeiro de 79, né? E aí fui seguindo a carreira da companhia, né? Não sei exatamente em que ano, mas acho que foi em 1987, eu comecei com a carreira gerencial, aí fui subindo, né, os degraus gerenciais, até chegar a ser convidado, né, para ser gerente executivo de engenharia. Eu assumi esse cargo em fevereiro de 2003. E aí continuei... Pois não. Desculpa? O senhor permaneceu até quando nesse cargo? Isso. Eu permaneci até abril de 2011, quando eu larguei o cargo e também me aposentei saindo da empresa. E o senhor, em seus termos de colaboração e também em outras ações penais que tramitaram e tramitam nesse juízo, o senhor fez referência à existência de um esquema de corrupção, de cobrança de propina no âmbito da diretoria de serviços da Petrobras. Então, eu pediria que o senhor narrasse como funcionava esse esquema de pagamento de propina no âmbito da diretoria de serviços, que o senhor integrou, portanto, de 2003 a 2011. Correto. Mas primeiro eu tenho que fazer uma diferenciação. Talvez até uma correção, porque a diretoria de serviços, tá, ela tinha vários órgãos ligados a ela, né? Eu, por exemplo, era o gerente executivo de engenharia, então o que eu relatei nos meus acordos de cooperação é como que funcionava, né, o que operava esse esquema de propina, né, em relação aos projetos da engenharia, né? Agora, a diretoria de serviços também tinha a área de meio ambiente, a área de serviços compartilhados, que eu acho que esse processo se enquadra nessa área, né? Tinha telecomunicações, tinha várias outras, a área de materiais, tinha várias outras áreas. Então, quando eu falo o esquema de propina que existia, é o esquema de propina que existia na área de serviços, na parte da engenharia, correto? Certo. Né? Então, é isso que eu posso falar. Pois não, o senhor pode, então, narrar qual era esse esquema de propina? Esse esquema de propina, ele já existia, né? Nessa fase que eu fui gerente executivo, ele aumentou, né? Ele cresceu, né? Até por força do maior investimento da companhia, né? Foi uma fase que a companhia fez muitos investimentos, muitos contratos, então esse volume de investimentos também, consequentemente, trouxe um volume de propina maior, devido à existência do esquema. O esquema era basicamente ligado vamos dizer, um número de empresas que o pessoal tem chamado de cartel, né? Era um cartel de empresas que às vezes eram 15, às vezes eram 17 ou 18, mas era um cartel, né? Onde elas
Eu nunca participei de reunião desse cartel, eu tive algumas evidências da existência desse cartel, e eles, assim, de uma certa forma, dividiam os contratos, né, as licitações entre eles, até pelo fato de haver muitas e simultâneas, né? E o senhor pode declinar quais empresas integravam esse grupo? Algumas delas o senhor pode declinar? Olha, são as conhecidas, né? A Odebrecht, a Camargo Correia, a OAS, a UTC. A Carioca integrava esse grupo? A Carioca, a Queiroz Galvão. Eram as empresas de maior porte, tá? As empresas de maior porte que trabalham com a Petrobras. E, normalmente, né, esse esquema envolvia entre 1% e 2% de propina, né? Que normalmente era 1% para o partido político, no caso o PT, e 1% que era destinado, tá? Assim, normalmente para o diretor Renato Duque, para mim, e eventualmente, raramente, para mais alguém, e às vezes para o próprio operador. Às vezes o próprio operador também participava, né? Então esse era o esquema que existia. Certo. Em outras ações penais, o senhor relatou que os pagamentos no âmbito da diretoria de serviço eram repartidos na diretoria de serviço entre o Partido dos Trabalhadores e a Casa. O senhor pode explicar como era feita essa divisão? E o que era a Casa? Então, é o que eu disse. 1% para o Partido dos Trabalhadores, 1% vinha para a Casa. Quem era a Casa nesse caso, não no caso do processo em questão, né? Porque no processo em questão, a Casa é outra casa, porque é outra área, né? Certo. Então, nesse caso que eu relatei, dos casos da engenharia, a Casa era o diretor Renato Duque, eu, quase sempre, né, quase em todos esses processos ou contratos que eu relatei. Algumas vezes havia a participação do diretor Zelada, tá? Jorge Zelada, né? E às vezes de algum operador, né? No caso, não estou me lembrando agora, mas às vezes raramente tinha a participação também do operador. Tudo isso era casa, tá? É só para dividir em dois, 1% para lá, 1% para cá. E como o Partido dos Trabalhadores recebia a parte das suas vantagens? O João Vacari, ele atuava nesses recebimentos? Olha, eu não sei exatamente como eles recebiam, porque não era uma coisa que estava ligada a mim, né? O senhor João Vacari, ele virou tesoureiro do Partido dos Trabalhadores já numa fase assim, acho que 2009, 2008, eu via conhecê-lo, assim, e ter um relacionamento assim profissional com ele, ou relacionamento com ele, 2010, né, 2011, e ele recebia assim em nome do partido. Agora, como ele recebia, eu não sei dizer. E qual era a relação entre Renato Duque e João Vacari? Eles se reuniam com frequência? Olha, isso eu já relatei bastante nos outros processos, né? Eu lembro que o senhor Renato Duque, ele ia muito a São Paulo. Ele se reunia com representantes do partido, tá? Depois, através da convivência e tal, assim, e mais perto de 2009, né? Eu sabia que uma dessas pessoas era João Vacari, né? Às vezes o doutor Renato Duque me pedia informações, né? Porque ele ia ter a reunião no dia seguinte, ou daí 2 dias lá em São Paulo com o João Vacari, pedia algumas informações, eu repassava as informações, né? Depois ele passou a me dar uns bilhetes, né? Que depois eu fiquei sabendo, concluí que seria bilhete escrito pelo próprio João Vacari, né? Que eram solicitação de informações. Então ele já me dava o bilhete, eu pegava o bilhete e para cada item eu passava as informações necessárias, tá? E depois evoluiu para o diretor Renato Duque, em algumas ocasiões, me levar junto, né? Aí eu tive reuniões dele com o São João Vacari e eu, tanto em São Paulo e depois algumas no Rio de Janeiro também.
Certo. E quem era o responsável na empresa Odebrecht para tratar do pagamento de propina para a diretoria de serviços? Novamente, para a diretoria de serviços, eu não sei quem era. Eu sei quem era para os contratos da engenharia que pertencia à diretoria de serviços. E quem era? Então, nesse caso, era o senhor Rogério Araújo. Era a única pessoa que eu tratava na Odebrecht sobre essas questões de propina. E ele também eu não sei se ele... Ah, pois não. Desculpa. O que eu não sei dizer é se, sei lá... Primeiro, eu não sei dizer se havia ou não propina nas outras áreas de serviço, né, que estavam na área de serviço. E se tinha, não era no meu conhecimento, e eu não sabia quem eram, se tinha outros operadores que operavam em outras áreas. Sim, pois não. Mas aqui o objetivo desses questionamentos é indagar ao senhor sobre as relações entre as pessoas mencionadas e quem era o interlocutor da Odebrecht do seu conhecimento junto à diretoria de serviços, mesmo na sua área. Nesse caso, sim, era o senhor Rogério Araújo. Era o senhor Rogério Araújo. E o senhor, ele também tratava com Renato Duque? Sim. Eles mantinham uma relação de proximidade? Sim. Eles reuniam, sim, almoços, jantares, fora do ambiente assim, da Petrobras, inclusive? Sim, mas não diria que era muito frequente, mas se reuniam, sim. E com o senhor eram frequentes? Os contatos do senhor Rogério Araújo? Não, eu tinha bastante contato com o senhor Rogério Araújo, mas não era assim muito frequente. Sei lá, se eu pudesse quantificar, sei lá, 3 vezes por mês, ou 4 vezes ao mês, uma coisa desse tipo. Pois não. E quem era o responsável na empresa OAS por tratar de pagamento de propina na diretoria de serviços que o senhor tenha conhecimento? Que eu tenho conhecimento é o senhor Agenor Medeiros. Agenor Medeiros, pois não. O senhor Agenor Medeiros, qual era a função dele na OAS? Olha, eu acho que ele era diretor, eu não sei exatamente, não me lembro exatamente qual era a função dele, mas eu acho que ele era diretor. E ele também tratava diretamente com o senhor Renato Duque? Olha, aí eu já não sei afirmar. Eu acredito que sim, mas eu não sei afirmar. Certo. São essas as indagações, excelência. Eu agradeço. A testemunha foi também arrolada pela defesa de José Delmário. Antes eu indagaria a assistência de acusação. Você teria alguma pergunta? Não. A defesa de José Delmário. Defesa de William. Então, está os demais defensores. Por gentileza. Boa tarde. Boa tarde, senhor Pedro Barusco. Pela defesa de Agenor Medeiros. O senhor tratou de algum tipo de pagamento de propina relativo à obra desse edifício? Não. Não. Então é correto afirmar que o senhor nunca tratou de pagamento de propina relativo a essas obras com o senhor Agenor Medeiros? Essa obra é objeto desse processo ao qual eu estou falando como testemunha. Da torre. Que é uma obra de uma outra área, que não é da minha área. Isso. O senhor tratava de quais propinas com o senhor Agenor? Das obras que eram da minha área. Quais eram? Olha que acho que deve ter umas, sei lá, Reneste, Repar. Reneste eram Semps. Repar, Sempes, exatamente. Pilar e Pojuca, Urucuquari. Certo? Correto, certo. Mas dessa obra, nunca. Essa obra ela não pertencia à minha área, eu não era responsável por essa obra.
O contrato dessa obra foi assinado em agosto de 2011. Eu larguei a Petrobras em abril de 2011. Eu não participei de nada dessa obra. E nunca tratou de nada dessa obra com o senhor Júnior Medeiros, correto? Correto. Obrigado. Sem mais perguntas. Mais algum defensor? Então está encerrado o depoimento. Agradecemos o auxílio aí do Rio de Janeiro.